Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula de geografia, né? Hoje a gente vai continuar falando sobre geografia das indústrias, que a gente começou na aula passada. A aula vai ser um pouco mais rápida, porque é só para finalizar o assunto com alguns pontos que ou não foram aprofundados ou não foram apresentados sobre a relação de geografia e indústria, tá? É a questão espacial, lembrando sempre que o objeto da geografia, o olhar da geografia sobre um determinado fenômeno, ele se refere em relação à questão espacial, às modificações espaciais, de um modo geral. E aí vai para as categorias da ciência geográfica, lugar, território, paisagem, enfim, depende do olhar, mas é sempre em relação ao espaço, de modo geral, tá bom? Então, vamos lá começar aqui a apresentação, vou compartilhar com vocês aqui, e aí a gente vai começar. Então, a gente vai falar hoje sobre continuar, né, sobre geografia das indústrias, alguns aspectos históricos também, né, só que com o olhar da geografia, como é que isso tem modificado os nossos espaços, essa atividade econômica. Então, uma categoria aqui que a gente fala bem é a regionalização, ou seja, por região, que é uma das categorias de geografia. Onde é que essas indústrias se localizam, por quê, quais as transformações que elas fazem nesse espaço e nessa região, tá? Então, é esse o olhar da geografia sobre a questão das indústrias, né? Dessa atividade econômica que é tão importante, ainda é importante hoje, desde a Revolução Industrial. Então, a gente entende que as indústrias, elas não estão distribuídas da mesma maneira em todas as regiões do mundo. Isso é até um pouco lógico, né? Porque existem causas econômicas, causas políticas, porque que uma determinada indústria ela está localizada naquele lugar e não em outro. Questões estruturais, que aí tem a ver também com o governo, qual o governo que incentiva mais para que aquela indústria chegue naquela região. Acho que até que a gente já comentou em outras aulas sobre isenção de impostos, doação de terrenos, né, determinados governos para atrair aquela indústria, porque atraindo uma indústria, normalmente aquela região se desenvolve, aquele município, aquele lugar, então é um acordo dos dois lados, né, os dois têm que ganhar, teoricamente. Só que com a questão da corrupção e tudo mais, a gente sabe que nem sempre é bem assim. Às vezes a aparência é que todos vão ganhar, mas às vezes somente alguns poucos grupos estão ganhando. Então, a gente tem que ter cuidado. Mas existem, sim, essas questões regionais industriais. Por que que determinada indústria se localiza em um lugar e não em outro? Tá? Uma questão em relação à regionalização, por que umas regiões têm mais indústria e outras não, a gente entende que o processo de industrialização, por mais que ele tenha começado lá no século XIX, né, lá com o processo de industrialização inicial, até hoje ele não atingiu grande parte do mundo, né? Então, assim, não são todos os lugares do mundo que possuem indústria. Se a gente for para o continente africano, né, falem de África, lembrem que a África não é só um país, é um continente, tá? Então, dentro do continente tem vários países, alguns mais desenvolvidos e outros não, mas boa parte dos países da África, do continente africano, por exemplo, não tem indústria. Só vai ter o setor primário e muito mal desenvolvido. E aí tem razões políticas envolvidas, né? Porque querem que aquelas pessoas continuem na pobreza e sem avanço tecnológico e tudo mais. E então são várias questões por que as indústrias se localizam em determinada região ou não. E a gente entender que isso é desigual nos faz entender por que algumas regiões são mais desenvolvidas e outras não, né? Algumas condições que são favoráveis à localização industrial. Então, a questão do capital, onde gira mais dinheiro, onde tem dinheiro. Isso é relativo porque empresas multinacionais, indústrias multinacionais podem ter o seu capital fora e acharem melhor construir uma indústria em um país em desenvolvimento, porque ela vai ganhar mais ali do que no seu próprio país, porque tem mais regras ambientais, tem que pagar mais imposto, enfim, para ela, às vezes vale mais a pena investir em outro lugar, muito mais, né? E é por isso que a gente vê nessa era da globalização, esse capital cada vez mais disperso no mundo todo, porque ele vai aonde ele ganha mais, essa é a lógica fundamental do sistema capitalista, gerar lucro. Então, uma das condições favoráveis à localização é o capital, mas com ressalvas. Fontes de energia, que obviamente, se for um tipo de indústria, por exemplo, siderúrgica, que demanda muita capacidade energética específica,
com uma grande potência, ela vai se localizar onde esse fluxo seja melhor, né? Normalmente, tem indústrias que se localizam perto dos centros urbanos, porque elas vão ter essa infraestrutura já instalada lá, melhor, enfim. Outra condição também é a matéria-prima, está perto de onde é a sua matéria-prima, então isso vai depender de que tipo de indústria é, né? Se for uma indústria que precisa de minério de ferro, então ela vai ficar localizada provavelmente onde tem esse minério de ferro próximo, para não gastar tanto com o transporte. A questão do transporte também, se tem vias de acesso, se ela é melhor, né, para tirar a sua mercadoria, né, para transportar a sua mercadoria até o mercado consumidor. Sim, rodovias, principalmente no Brasil, que é praticamente rodovia, né? Isso é um grande erro também. A gente deixou as nossas ferrovias se acabarem. A gente tinha a gente tinha uma malha ferroviária no nosso processo industrial e a gente deixou acabar. E isso está sendo um problema porque qualquer gargalo na rodovia, a gente simplesmente para, né? E se a gente tivesse outras formas também de transporte, seria muito melhor. Não só a ferroviária, mas hidroviária também, né? A gente tem a capacidade de rios muito grande no país e a gente simplesmente focou apenas no transporte rodoviário, e aí por questões de acordo também com países de fora, da questão de carro, de transporte, de venda de caminhões, enfim. Isso foi uma escolha lá atrás que a gente pode reverter, né, com o tempo. Depende mais de vontade política, força política. Uma outra condição favorável à localização industrial é a questão da comunicação. Uma região que tenha uma melhor conexão, melhor internet, tecnologia para se comunicar com o seu mercado consumidor, que às vezes nem é só naquele lugar, naquele país, né? Às vezes é para fora do país, então precisa ter uma boa comunicação. Água, acesso à água, principalmente para determinadas indústrias que precisam de uma grande quantidade de água, né, para produzir seus produtos. Incentivos fiscais, que eu já falei antes, acho que a gente já falou em outras aulas, ou seja, isenção de impostos, qual o governo, qual o estado, qual o município que dá mais isenção, né? Ou seja, você vem para cá, monta a tua indústria e eu te deixo tantos anos sem cobrar imposto, por exemplo, né? É uma das táticas. Então, uma das condições favoráveis para que aquela indústria se localize em determinado lugar, tá? Mesmo que os demais não sejam tão bons como fonte de energia, matéria-prima, mas compensa, por exemplo, a isenção fiscal. Isso tudo são acordos e eles colocam na balança para ver o que vale mais a pena. E um último fator também é o seu mercado consumidor. Então, quanto mais perto essa indústria estiver do seu consumidor, né, final ou intermediário, ela vai se localizar ali. Tá? Então, esse aqui são as principais condições, os fatores que fazem com que uma indústria se localize em determinado lugar. E daí vem as consequências das transformações espaciais depois da chegada dessa indústria ou dessas indústrias. Tá? Então, de acordo com o tipo de indústria, esses fatores mudam, como eu falei, se for uma indústria siderúrgica, ela vai levar mais em consideração a questão, por exemplo, de energia, né? Se ela tem a energia, fonte de energia perto, a água talvez, tá? Se for uma indústria eletrônica, né, que uma indústria do capital digital, ela vai levar mais em consideração a perspectiva de comunicação e não os demais fatores. Então, para cada tipo de indústria, uma condição pode ser mais importante que a outra, beleza? Aqui só um mapinha para a gente ilustrar um pouco das principais regiões industriais no mundo. Então, a gente vê a localização, normalmente são em países desenvolvidos, tá? Da Europa aqui ele fez uma ampliação para a gente entender quais são, e aí na Europa, nos países mais desenvolvidos, né, da Europa, Reino Unido, que não faz parte mais do bloco, né, da Europa, mas enfim, também desenvolvido. Então, até dentro dos desenvolvidos, tem a diferenciação, os que têm mais dinheiro, beleza? Um outro ponto que a gente fala aqui também é a questão da dispersão industrial. As empresas elas têm saído das áreas mais industrializadas, evitando problemas como alta de terreno, preço de terrenos, impostos mais altos, mão de obra mais cara, congestionamento, principalmente nas grandes metrópoles, ao redor das grandes metrópoles. E o que tem acontecido já é um processo há um tempo. Essas empresas elas têm preferido ficar em cidades pequenas e médias. A gente falou lá na aula de urbanização, como é que essas cidades têm atraído nos últimos anos grandes empresas, né? E aí tem dinamizado, essas cidades têm crescido também, têm se desenvolvido. Lembrando que crescimento e desenvolvimento são duas coisas diferentes, né? Desenvolvimento é sempre um conjunto e crescimento é de qualquer forma.
Então, o ideal é que a gente busque o desenvolvimento de um lugar, não só o crescimento. Então, a gente vê que a indústria, o padrão que a gente tinha de localização de indústrias no século XX passado, 19, 20, mas no século XX, né, que é essa sociedade moderna, a gente vê que o fator de localização físico era muito mais importante e principalmente de grandes cidades. Hoje, a gente já vê uma mudança de comportamento das pessoas e das indústrias, né? As indústrias estão procurando, então, lugares, às vezes, mais afastados, que não são das grandes metrópoles, porque eles começam a ver a vantagem de não ter problema até de transporte, porque vai evitar muito trânsito, gasto com diesel, né, com combustível. Os impostos, normalmente, das regiões interioranas são mais baratos. A questão da mão de obra, normalmente, é mais barata também, porque a mão de obra de grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, é uma mão de obra mais cara, por estar localizado numa região cara, né? Então, eles começam a ver que é melhor ir para o interior, né, para essas cidades médias e pequenas. E aí a gente chama esse processo de dispersão industrial, ou seja, o que era concentrado mais perto das grandes metrópoles, no Brasil, no caso, São Paulo-Rio, aquele eixo São Paulo-Rio, a gente começa a ver que agora cidades do interior, não só dessas grandes capitais, mas cidades do interior, por exemplo, aqui no Espírito Santo, né, começam a se desenvolver mais e atrair mais essas indústrias. Aí são acordos políticos com os prefeitos, né, com os governadores, enfim. Então, a gente vê uma tendência à descentralização do capital, ou seja, o capital que antes era concentrado, né, só naquela região, ou seja, o dinheiro só ia para aquela região, ele começa a se dispersar mais, se descentralizar das grandes metrópoles e ir para os interiores. Isso tem um aspecto positivo, né, porque não começa a desinchar as cidades, que não tem mais espaço, as cidades grandes. Então, a gente começa a distribuir melhor a população, distribuir melhor o dinheiro, né? Uma descentralização do mercado de trabalho, que aí não fica mais aquela ânsia de que todo mundo tem que ir para a capital para trabalhar, para ter um emprego melhor, para ter uma renda melhor. Esse mercado de trabalho começa a ser mais dinamizado e aí as pequenas e médias cidades também começam a ter importantes postos de trabalho, tá? E descentralização do consumo, obviamente, se começa a ter mais gente morando não só mais nas capitais, né, dos estados e nem das grandes metrópoles brasileiras, os consumidores começam a ficar em mais lugares, e isso atrai também indústria, porque ele vai dizer, não, a gente não tem um mercado consumidor só no lugar, é mais disperso. Então, tem os aspectos bem positivos em relação a essa dispersão, né, da indústria, ela não ficar só localizada em um lugar só. E aí, com isso, uma consequência, como a gente vem falando, é o crescimento das cidades médias no Brasil e no mundo, né? Então, eu estou falando do Brasil porque a gente contextualiza aqui, né, para a gente entender melhor, mas isso é um processo que está ocorrendo no mundo todo, tá? Então, por exemplo, o Reino Unido, Londres, está se dispersando as indústrias de estarem localizadas só ao redor de Londres. Londres é uma cidade muito cara, então eles começam a ir para as periferias, para outras cidades da Inglaterra, ou Escócia, País de Gales, enfim, daquela região. Na Europa também, não se localizar, por exemplo, na França, ao redor de Paris, e para outras cidades mais interioranas e desenvolver também esses lugares. Muitas vezes o foco fica só no crescimento, isso é ruim. Mas se a gente tiver uma capacidade política boa de desenvolver, são aspectos positivos, porque tem benefício para as indústrias e benefício para as pessoas que moram naquela região. Beleza? Falar um pouquinho aqui dos modelos de produção industriais, são clássicos. A gente até falou um pouco deles na aula passada, mas eu vou aprofundar um pouco mais sobre cada um, tá? Para a gente entender as diferenças. Então, para cumprir satisfatoriamente sua finalidade no capitalismo, isto é, gerar lucro, a indústria procurou aperfeiçoar as formas de trabalho e de produção, né? Então, ou seja, ganhar mais dinheiro em menos tempo. Só que muitas vezes o que acontece? Alguém é explorado e normalmente esse alguém são os trabalhadores, né? A gente vê aqui os diferentes modelos de produção, mas a lógica é a mesma, de gerar mais dinheiro, tá? E isso vai sendo mudado, outros modelos podem ir surgindo, como já vem surgindo. Então, a gente tem o Taylorismo nos primeiros anos do século XX, que qual é o foco? Maior produtividade possível dos funcionários, né? Independente da carga de trabalho, mas com que um funcionário produza mais, o que é que eu posso fazer para ele produzir cada vez mais, né? E aí, qual foi a ideia lá no Taylorismo? Foi que o trabalhador, então, executasse uma única tarefa
com o menor gasto de tempo e energia possível. Então, cada pessoa ficou... O que antes uma pessoa fazia uma cadeira, por exemplo, inteira, o encosto e tudo, com o Taylorismo, a ideia é que ele ficasse só, por exemplo, com o encosto, né? E outra pessoa só com os pés da cadeira, porque aí isso, eles viram que eles produziam mais cadeiras no final do dia do que deixar cada funcionário fazendo uma cadeira inteira num dia só, tá? Então, são formas, modelos de produção com foco não no trabalhador, não na vida dele, não no bem-estar, mas que produza mais e que eles ganhem, que a empresa ganhe mais dinheiro, a indústria, no caso aqui, né? Um outro modelo aplicado, né, nessa pós-revolução industrial é o Fordismo, que é o que foi basicamente o Fordismo. Aí, lembrem lá, Henry Ford, a empresa Ford de carro, tá? É toda essa lógica. Ele aperfeiçoou, então, as técnicas de Taylor, que é do Taylorismo. Normalmente, esses modelos, eles vêm com os nomes dos industriais que iniciaram o processo, beleza? Então, no Fordismo, continuou a especialização do trabalhador, né, pela linha de montagem e pela produção em série, tá? Só que ele aperfeiçoou mais ainda as técnicas do Taylorismo. Então, ficaram mais pessoas responsáveis por coisas menores, mais trabalhadores, só que cada um especialista em um pontinho da cadeira, né? Na rodinha da cadeira, em uma ponta, só que aí eles viram que mesmo com mais trabalhadores, eles conseguiriam produzir mais, compensava contratar mais gente, contanto que elas fossem especialistas e produzissem mais naquele dia aquela especialidade, tá? E aí a gente vem com o just in time, que é pós-Fordismo ou Toyotismo. O Toyotismo é mais conhecido com o nome, que aí ele surgiu em 1950 no Japão, o Japão pós-guerra, né? Que aí veio também mudar essa concepção dos modelos, né? Então, é o foco basicamente na tecnologia, operação tecnológica, inovação, e o trabalhador realmente qualificado, mas agora o quê? Polivalente. Então, meio que a gente volta lá, que é uma pessoa muito qualificada, recebe muito, mas ela consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, no foco tecnológico, ou seja, para gastar menos na produção, ter menos trabalhadores na indústria, né? Ser mais autonomia tecnológica, mais máquinas fazendo o serviço, tá bom? Isso aqui é um grande resumo, tá, gente? Sobre essa questão industrial, mas foi só para finalizar esses pontos, mas aprofundem se vocês quiserem, né? Essa questão ela é muito ampla, principalmente no aspecto histórico também. E até a próxima. Vamos lá.